Olá, meus queridos alunos de todo o Brasil. Olá, queridos telespectadores da TV Justiça. Começa agora mais uma edição do programa Prova Final. Um programa feito em parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional e apresentarei a vocês hoje um tema muito interessante que envolve a responsabilização do presidente da República. Quais são as prerrogativas que o presidente, aquele que ocupa o mais alto posto numa república, possui? Você vai conhecer no programa de hoje. E para aqueles que ainda não conhecem o formato do nosso programa, vale uma breve apresentação. Em primeiro lugar, esse programa não é destinado tão somente àqueles alunos que se preparam para o exame de ordem. Se você está firme, concentrado na preparação de diversos outros concursos públicos, fique conosco que o programa também é destinado para você. E se você não é jurista, não é estudante de direito e não pretende prestar nenhum concurso público, do mesmo modo permaneça conosco, porque exatamente um programa como este te permite conhecer um pouco mais da estrutura organizacional, jurídico-política do nosso texto constitucional. No aspecto estrutural, o nosso programa está dividido em 3 blocos. São 3 módulos e, portanto, o primeiro, intitulado O Tema do Dia, é aquele no qual o professor apresenta o assunto. E na aula de hoje trataremos da responsabilização do presidente da República. No segundo bloco, interessantíssimo, intitulado Pergunte ao Professor, eu trabalharei com vocês as questões enviadas pelos nossos alunos e telespectadores de todo o Brasil. Então, se você deseja participar, escreva um e-mail para nós, enviando sua dúvida, seu questionamento, que ela será resolvido, seu questionamento será aqui solucionado no segundo bloco do nosso programa. Finalmente, no terceiro bloco, nós temos o X da questão. É o momento no qual eu resolvo questões anteriores do exame de ordem, item por item, assertiva por assertiva. É a sua chance de verificar a assimilação do conteúdo que foi apresentado aqui em todo o programa. Meus caros, aguardo vocês no primeiro bloco, porque o tema da aula de hoje é, de fato, imperdível. Forma de governo é o modo como se relacionam governantes e governados. São 2 as principais, a república e a monarquia. No direito brasileiro, a opção feita pelo nosso poder constituinte originário, quando da construção da Constituição de 1988, foi pela forma republicana. Opção esta que foi inclusive mantida pelo povo de forma direta no plebiscito ocorrido em 93, por força do artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, no que tange à forma de governo, somos republicanos. E quais são as principais implicações de adotarmos esta forma de governo para o tema do dia, que é a responsabilização do presidente da República? Em primeiro lugar, numa república vigora sempre o princípio da eletividade, ou seja, governantes são eleitos por aqueles que serão governados. E mais, além do princípio da eletividade, temos o princípio da temporalidade, porque governantes são eleitos, mas por prazo certo e determinado. Ou seja, existe um mandato fixo. E tem mais. Além da eletividade e da temporalidade, além dessas circunstâncias de o presidente, aquele que vai ocupar o mais alto posto numa república, ser eleito por prazo certo e determinado, nós sabemos que ele representa o povo, justamente porque é por este escolhido. E por essa razão, existe possibilidade de responsabilizarmos o presidente da República. Mas essa responsabilização vai ocorrer em que termos? Quais seriam as prerrogativas das quais o presidente, que ocupa, lembre-se sempre, o mais alto posto numa república, quais são as prerrogativas das quais ele frui? Quais são as prerrogativas que ele possui? Esse é o nosso tema de hoje. Verificar como pode ser arquitetada por uma Constituição e como foi de fato feita pela nossa Constituição de 88 a determinação dos mecanismos e forma de processamento e julgamento do presidente da República quando da prática de algum crime. E de início, acredito que seja interessantíssimo que você já saiba que o presidente da República, ele pode praticar 2 ordens diferentes de crime. O presidente da República pode praticar um crime que é comum e um crime que é de responsabilidade. Esse crime comum é muito conhecido também como infração penal comum. Então, o crime comum é a infração penal comum, enquanto o crime de responsabilidade, este sim, é a infração político-administrativa.
Os crimes comuns são aqueles que estão organizados, que estão previstos lá no Código Penal e também na legislação penal extravagante. E os crimes de responsabilidade? Os crimes de responsabilidade, perceba, só são crimes no nome. São, em verdade, infrações político-administrativas que, quando praticadas pelo presidente, ensejam a responsabilização com possibilidade de perda do cargo e, inclusive, inabilitação para o exercício de função pública. Então, de início, meus caros alunos de todo o Brasil e também meus queridos telespectadores da TV Justiça, o importante é reconhecermos que o presidente da República pode praticar duas ordens de crime. Pode praticar o crime comum, as chamadas infrações penais comuns, que estão organizadas no Código Penal e na legislação extravagante, e pode também praticar os chamados crimes de responsabilidade, que são, em verdade, infrações político-administrativas e não propriamente crimes. São crimes no nome, segundo inclusive a Constituição, mas são, em verdade, infrações político-administrativas. Um ponto importante aqui é sabermos quem seria o órgão julgador do presidente a depender do crime cometido. Lembre-se sempre que, de acordo com o artigo 102, inciso 1, a linha B de bola, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o presidente da República quando a infração é uma infração comum. Agora, se o crime, por outro lado, é de responsabilidade, uma infração político-administrativa, a competência já não é do Supremo Tribunal Federal. A competência, ela pertence a outro órgão, que é o Senado Federal. Então, vá aos poucos, formulando seu entendimento e memorizando aquilo que de início nos parece importante para que você tenha uma noção, digamos, panorâmica da responsabilização do presidente. Ele pode praticar duas ordens de crimes, crimes comuns, que são as infrações penais comuns, e os crimes de responsabilidade, as infrações político-administrativas, e, a depender da infração, será julgada por um órgão competente, todos determinados pela Constituição. Se o crime é comum, julgamento no Supremo. Se o crime é de responsabilidade, julgamento no Senado Federal. Agora, tem mais um ponto sobre a responsabilização que é muito importante, especialmente para os exames preambulares, para as provas de múltipla escolha. Você reconhecer que o presidente somente poderá vir a ser processado se antes tivermos a autorização da Câmara dos Deputados. De acordo com o artigo 51, inciso 1º, o processamento do presidente da República, não me importa se é crime comum ou de responsabilidade, só vai acontecer se antes tivermos a autorização dada por 2/3 dos membros da Câmara para que este processamento se efetive. Se não tivermos essa autorização, o processamento não vai se efetivar. Então, temos aqui um juízo de admissibilidade prévio, que fica a cargo de quem? Da Câmara dos Deputados. E mais, essa autorização, esse juízo de admissibilidade, só pode ser positivo se 2/3 dos membros da Câmara assim desejarem. Tudo bem? Bom, professora, então, já percebi que o presidente goza de uma primeira vantagem, digamos, de uma primeira prerrogativa muito interessante, que é aquela referente à autorização. É isso mesmo, o presidente não será processado pela prática de crime algum enquanto a Câmara não fizer o juízo de admissibilidade e se este for positivo. O juízo de admissibilidade precisa ser feito pela Câmara, positivo e confirmado por 2/3 de seus membros. Então, qualquer cidadão pode se apresentar à Câmara e apresentar, na verdade, uma denúncia ao presidente da República. E aí a Câmara designa uma comissão que faz uma análise prévia e emite um parecer. Esse parecer é submetido ao plenário. E aí o plenário da Casa avalia se a acusação procede ou não. O plenário da Casa avalia se deve ou não autorizar o processamento do presidente da República, certo? Agora, essa autorização dada pela Câmara vincula, por acaso, o Supremo Tribunal Federal ou o Senado? Bom, se a autorização dada pela Câmara foi para o processamento em crime de responsabilidade, lembre-se, o Senado fica vinculado. Ou seja, se a Câmara autorizou, está o Senado obrigado a instaurar o processo contra o presidente da República, em razão de ter obtido a autorização da Câmara. Perceba, são casas legislativas de um mesmo poder, o poder legislativo em âmbito federal. Então, se a Câmara concede a autorização, se o juízo de admissibilidade é positivo, o Senado está obrigado a instaurar o processo
contra o presidente em se tratando de crime de responsabilidade. Agora, se por outro lado estamos a tratar de crimes comuns, a autorização dada pela Câmara não vincula o Supremo Tribunal Federal. É um requisito indispensável? Mas mesmo com a autorização da Câmara, o Supremo fará um novo juízo de admissibilidade para verificar o quê? Verificar se recebe ou não a denúncia ou a queixa-crime. Tudo bem? Então perceba, a autorização dada pela Câmara vincula o Senado, mas não vincula o Supremo Tribunal Federal. Então o Senado, se há autorização da Câmara, o Senado está obrigado a instaurar o processo. Já o Supremo não, em se tratando de crime comum. Por quê? Porque em se tratando de crime comum, o Supremo fará novo juízo, se recebe ou não a denúncia ou a queixa-crime. E tem mais, muitos alunos questionam se a partir da autorização dada pela Câmara, o presidente já fica suspenso de suas funções. E é certo dizermos que não. Por quê? Porque a suspensão do presidente da República de suas funções presidenciais só vai ocorrer quando o Senado efetivamente instaurar o processo e se o Supremo, em se tratando de crime comum, receber a denúncia ou a queixa-crime. Então, nesse momento da apresentação aqui, do primeiro bloco, você já tem condição de reformular tudo o que já sabe. Você já sabe que o presidente pratica crimes de duas ordens, comuns e de responsabilidade. Já sabe que os crimes comuns são aqueles que estão arquitetados, engendrados e organizados pelo Código Penal e legislação penal extravagante. Já sabe também que os crimes de responsabilidade, ao contrário, são crimes só no nome. São infrações político-administrativas que estão organizadas onde? No artigo 85 da Constituição, mas num rol que é exemplificativo, conforme nos mostra a própria estrutura do artigo 85. Além do artigo 85 da Constituição, para você conhecer os crimes de responsabilidade, você precisa visitar a Lei 1079, de 50, que é uma lei federal respeitando a súmula 722 do Supremo Tribunal Federal, que determinou que essas normas de processamento e julgamento do presidente deveriam ser arquitetadas por legislação federal. Então, professora, se eu já sei que ele pratica crimes de duas ordens, agora eu tenho que lembrar quem julga, certo? Certo. Senado se o crime é de responsabilidade, Supremo se o crime é comum. Agora, o presidente somente será processado se antes tivermos o quê? Se antes tivermos a autorização concedida pela Câmara dos Deputados por 2/3 de seus membros num autêntico juízo de admissibilidade, correto? Pois bem, e agora vamos ao próximo passo. Se o crime é um crime comum, o Supremo Tribunal Federal, condenando o presidente, aplicará aquela pena prevista em abstrato no tipo penal. Então, imaginemos que tenha sido um homicídio. A pena varia de 6 a 20 anos. Se esse homicídio foi qualificado, a pena vai variar de 12 a 30. Se for um furto, vai variar de 1 a 4 anos. Em suma, a pena para o crime comum é aquela prevista em abstrato pelo tipo penal, no preceito secundário do tipo penal. Agora, em se tratando de crime de responsabilidade, o artigo 52, parágrafo único do texto constitucional, já se ocupou de nos dizer quais seriam as penas possíveis. E são duas as penas possíveis. Nós temos tanto a perda de cargo, quanto temos também a inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Então, em se tratando de crime de responsabilidade, nem pense em aplicar pena de prisão, em pensar em privação de liberdade, nada disso. As penas previstas pelo texto constitucional são exatamente estas: a perda do cargo e a inabilitação. Ah, professora, essas penas são concomitantes, cumulativas? Em verdade, segundo decidiu primeiro o Senado e depois, referida a decisão, foi confirmada e reforçada pelo Supremo no mandado de segurança 21.689, essas penas não guardam entre si relação de principal e acessória, são penas efetivamente autônomas, de modo, portanto, que a não aplicação da perda do cargo, em razão, imaginemos, de renúncia, não impede a aplicação da inabilitação para o exercício das funções públicas por 8 anos. O que significa, então, que a inabilitação é uma pena que subsiste autonomamente, tá certo? Meus caros, estas são, então, as primeiras impressões e percepções jurídicas que você deve construir sobre o tema responsabilização do presidente da República. Reconhecer quais são os 2 tipos de infração que ele pode praticar. Reconhecer também onde elas estão alocadas, se no Código Penal
ou no artigo 85 do texto constitucional, ou na Lei 1079 de 50. Na sequência, reconhecer quem é o órgão julgador, em razão da prática de cada uma dessas infrações, de cada um desses crimes, para, na sequência, entender quais são as penas possíveis. E, por fim, conhecer os meandros desse julgamento. Conhecer os meandros do julgamento quando o crime é comum e conhecer as particularidades do julgamento, inclusive do processamento, quando o crime é de responsabilidade. O que a gente vai ter oportunidade de fazer nos 2 blocos seguintes. No segundo bloco, Pergunte ao Professor, resolverei dúvidas enviadas pelos nossos alunos e telespectadores de todo o Brasil. E são exatamente essas dúvidas que me permitirão sofisticar e rebuscar as explicações que foram dadas sobre a responsabilização do presidente. Agora, então, que sua noção básica já está formada e muito bem arquitetada, você está pronto para me acompanhar no segundo bloco e me auxiliar na resposta aos alunos que escreveram para nós. Inclusive, se você quiser participar, o e-mail do nosso programa é provafinal@exapar.com. Mande sua dúvida, mande o seu questionamento e nos ajude a construir esse segundo bloco, onde eu te encontro para você perceber quais são as dúvidas mais incidentes e interessantes sobre este assunto. Olá, meus caros, este é o nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Essa é a sua chance de participar, enviando seu questionamento, enviando suas dúvidas por e-mail do nosso programa provafinal@exapar.com. Então, é neste bloco que eu resolverei os principais questionamentos que foram enviados aqui para o programa. Vejamos quais são as perguntas do dia de hoje. Professora, a Câmara, quando analisa se vai ou não autorizar o processamento do presidente da República, ela faz um juízo jurídico? Olha, esse é um questionamento muito interessante. Será que a Câmara, então, quando vai analisar se autoriza ou não o processamento do presidente, ela faz um juízo jurídico de admissibilidade ou este juízo, ao contrário, é um juízo político? Essa é uma ótima pergunta a ser feita e, claro, pode ser posta em qualquer prova de concurso público, pode ser posta no exame de ordem, não tenham dúvida. Meus caros, pensemos, será que a Câmara faz, de fato, um juízo que é jurídico? Será que ela se preocupa em analisar realmente se existe materialidade delitiva, se existem indícios fortes e suficientes de autoria? É esse o papel da Câmara? Minha resposta aqui vai ser bem objetiva e simples. É claro que o juízo que a Câmara faz de admissibilidade para autorizar ou não o processamento do presidente da República é, sem dúvida, um juízo político, em que a Câmara dos Deputados avalia a importância institucional de responsabilizarmos o presidente. Muitas vezes, a materialidade delitiva está comprovada. Existe não só indício forte de autoria, mas, em verdade, confirmação de que o fato foi praticado pelo presidente. E, mesmo assim, a Câmara não concede sua autorização. Por quê? Eventualmente, autorizar o processamento do presidente da República pode ser ruim para a estabilidade democrática. Então, a Câmara, no seu juízo de admissibilidade, que sem dúvida é um juízo político, resolve não conceder referida autorização. Então, em suma, respondendo a este que foi o nosso primeiro questionamento, eu digo a vocês, o juízo de admissibilidade que a Câmara faz, que é imprescindível para o processamento do presidente, não é um juízo jurídico, porque a Câmara não se atém a questões jurídicas, é, em verdade, um juízo político de admissibilidade. Certo? Vamos ao segundo questionamento. Professora, quando a Câmara autoriza que o presidente seja processado, ele já fica suspenso de suas funções? Esse é um interessantíssimo questionamento e muitos alunos certamente têm essa dúvida. Quando a Câmara autoriza o processamento do presidente da República, a partir dessa autorização, ele já fica suspenso de suas funções? Acredito que vocês todos que acompanharam o primeiro bloco, o tema do dia, já tenham total condição de responder a esse questionamento. Já sabemos que a autorização dada pela Câmara vincula o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Por quê? Porque o Senado certamente deverá, nestes casos, instaurar o processo. Mas e o Supremo? O Supremo, que faz parte de outro poder, o Poder Judiciário, não fica vinculado pela autorização dada pela Câmara. Porque se o presidente cometeu o crime comum, ainda que a Câmara tenha dado sua autorização, o processamento do presidente ainda está na dependência de o Supremo Tribunal Federal receber a denúncia ou a queixa-crime.
Então, num primeiro momento, recorde exatamente isso comigo. A autorização dada pela Câmara vincula o Senado, que está obrigado, nos crimes de responsabilidade, está obrigado a instaurar o processo contra o presidente. Agora, a autorização dada pela Câmara vincula o Supremo? Não. O Supremo Tribunal Federal não fica vinculado e a Corte ainda vai analisar, no novo juízo de admissibilidade, se recebe ou não a denúncia ou a queixa-crime. Então, pensemos. Com a autorização dada pela Câmara, o presidente já fica suspenso de suas funções? É possível que a Câmara autorize e o Supremo sequer receba a denúncia ou queixa-crime. Caso em que, portanto, se suspendêssemos o presidente a partir da autorização dada pela Câmara, haveria uma suspensão num lapso temporal pequeno que deveria depois ser, digamos, revogada em razão do não recebimento da denúncia ou queixa-crime por parte do Supremo Tribunal Federal. Não faria o menor sentido. Então, respondendo ao questionamento que foi feito, e volto a dizer, muito interessante e importante para os seus estudos, com a autorização dada pela Câmara, não, o presidente não fica suspenso de suas funções. Essa suspensão, de acordo com o artigo 86, em seu parágrafo 1º, ela só vai se iniciar quando? Primeiro, se o crime é de responsabilidade, quando o Senado instaurar o processo. Professora, e se o crime é comum? Se o crime é comum, quando o Supremo Tribunal Federal receber a denúncia ou queixa-crime. Então, bora resumir isso? Olha, em resumo, a autorização dada pela Câmara não suspende o presidente de suas funções. A suspensão nos crimes de responsabilidade começa com a instauração do processo por parte do Senado. E em se tratando de crime comum, a suspensão se inicia quando o Supremo Tribunal Federal recebe a denúncia ou a queixa-crime. Essa é a exata dicção do artigo 86 em seu parágrafo 1º. Então, esse foi um ótimo questionamento. Vamos ao próximo, nossa terceira pergunta. Professor, o presidente pode ser processado por crime enquanto ainda é presidente? E preso, ele pode ser? Olha, em verdade, esse questionamento poderia ser fracionado aqui em dois, né? Foram duas as perguntas feitas. Primeira, se o presidente, enquanto é presidente da República, ou seja, na vigência do mandato, ele pode vir a ser processado. A segunda pergunta foi, e preso? O presidente da República, enquanto presidente, se sujeita à prisão? Então, vamos dividir esse único questionamento em dois. São duas as perguntas. E eu vou começar daquela que me parece de fato mais simples, que é a segunda. É aquela que envolve a prisão. Será que o presidente da República, enquanto presidente da República, pode vir a ser preso? De acordo com o artigo 86, em seu parágrafo 3º, o presidente da República não será preso enquanto não sobrevier a sentença condenatória, prolatada pelo STF em razão de uma infração penal comum. Então, perceba você, de acordo com o artigo 86, em seu parágrafo 3º, o presidente da República não será preso enquanto não sobrevier uma sentença penal condenatória, prolatada, claro, pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, para o presidente da República, não existe prisão em flagrante, não existe prisão preventiva, prisão temporária. Essas modalidades de prisão, que são modalidades processuais, não são aplicáveis ao presidente em razão desta imunidade formal da qual ele goza. Perceba, é uma imunidade e é uma imunidade formal. Artigo 86, parágrafo 3º. O presidente não poderá ser preso enquanto não sobrevier sentença condenatória. Mas essa foi só uma parte da pergunta, né? Esse foi só um trecho aí do que foi perguntado. Por quê? Porque outra coisa que me foi questionada foi a seguinte: será que o presidente da República, ele pode ser processado na vigência do seu mandato, enquanto ainda é presidente da República? Bom, a resposta a esse questionamento envolve a apresentação de uma outra imunidade presidencial, aquela que está no artigo 86 em seu parágrafo 4º. Que imunidade é essa, professora? É a chamada cláusula de irresponsabilidade penal relativa. Essa cláusula de irresponsabilidade penal relativa determina que, na vigência do mandato, o presidente da República não pode ser processado por atos que sejam estranhos ao exercício da função. Então, respondendo ao questionamento feito, o presidente pode sim ser processado
enquanto presidente, ou seja, na vigência do mandato presidencial, mas não pela prática de qualquer ato. Ah, não, professora, não. Faça comigo uma divisão importante. O presidente, ele pratica, digamos, 2 tipos diferentes de atos. Ele pratica atos que são atos estranhos ao exercício das funções presidenciais e pratica atos no exercício da função presidencial ou em razão da função presidencial. Então, em primeiro lugar, divida os atos praticados pelo presidente. Se o ato é do primeiro tipo, é um ato estranho à função presidencial, não guarda nenhuma conexão com o mandato presidencial, perceba você que este ato não ensejará responsabilização para o presidente enquanto ele é presidente. Não pense que ele vai ficar impune em razão da prática desse ato, que ele não vai. Não estamos tratando aqui de cláusula nenhuma de impunidade. Estamos tratando de uma cláusula de imunidade penal relativa, temporária. Então, se ele pratica um ato que é estranho ao exercício da função presidencial, ele só não será responsabilizado no exercício do mandato, na vigência do mandato, enquanto ainda é presidente. Será responsabilizado quando? Fácil responder. Será responsabilizado exatamente quando terminar, finalizar o mandato presidencial, quando passar a ser, portanto, um cidadão comum. Aí você vai dizer, então, peraí, se o ato praticado pelo presidente, na vigência do mandato, é um ato estranho ao exercício da função, não guarda qualquer conexão com o exercício da função presidencial, ele pode vir a ser responsabilizado, pode, mas não na vigência do mandato, não. Quando? Após o término do mandato. E, após o término do mandato, terminou também o foro por prerrogativa de função. Então, ele será responsabilizado, mas onde? Será responsabilizado nas instâncias ordinárias, porque com o término do mandato, voltou a ser um cidadão comum como nós. E por essa razão, então, será devidamente processado e julgado nas instâncias ordinárias, comuns. Tudo bem? Alguns alunos nesse momento pensam, e a prescrição? A prescrição, durante a vigência do mandato, ela vai correndo, ela vai passando? Bom, se a prescrição, ela seguisse e corresse, digamos, durante a vigência do mandato, poderíamos até ter, nesse caso, uma impunidade. Então, em verdade, em que pese não haver determinação constitucional expressa nesse sentido, a prescrição, meus caros, a prescrição fica suspensa. Tudo bem? Então, eu quero resumir agora a resposta que eu dou a uma pergunta que acabou sendo dupla, mas muito importante. A pergunta foi a seguinte: o presidente pode ser processado e preso na vigência do mandato? Bom, a prisão, só com sentença condenatória nas infrações comuns. Sentença condenatória que será prolatada pelo Supremo Tribunal Federal. Com relação ao processamento, o presidente pode vir a ser processado na vigência do mandato, sim. Agora, pela prática de crimes que guardem alguma conexão com o exercício da função. Então, se o crime é comum, ele tem que ter sido praticado no ofício ou em razão do ofício. E aí o presidente é processado enquanto presidente, não tem problema nenhum. Assim que o Supremo receber a denúncia ou queixa-crime, o presidente já fica suspenso das funções, mas na vigência do mandato, no intervalo temporal em que ainda exerce a função presidencial, estará sendo processado. Por outro lado, e por último, se o crime foi praticado na vigência do mandato, mas não tem nenhuma relação com o mandato presidencial, ou seja, é um ato absolutamente estranho à função presidencial, a conclusão a qual você deve chegar é a seguinte: o presidente será responsabilizado, mas não enquanto presidente, só quando terminar a vigência de seu mandato. Acho que está esclarecida a resposta, foi um questionamento um pouco mais amplo, mas muito interessante porque nos permitiu relembrar 2 imunidades formais do presidente. Ao longo de toda essa aula, estamos falando muito da primeira imunidade formal da qual o presidente goza, que é aquela referente à autorização dada pela Câmara. Inclusive, as 2 perguntas anteriores versavam sobre essa autorização. Mas esse questionamento nos permitiu avançar para as 2 outras imunidades. A imunidade relativa à prisão, do artigo, repito para vocês, 86, parágrafo 3º, e a cláusula de responsabilidade penal relativa, temporária, do artigo 86, parágrafo 4º, certo? Vamos ao próximo questionamento, vejamos qual é a próxima dúvida a ser solucionada aqui no programa. Professora, por que no impeachment do Collor o resultado foi só ele ficar inabilitado para exercer as funções públicas por 8 anos?
Olha, esse foi um bom questionamento também, porque nos permite relembrar exatamente o caso Collor, o único caso que já tivemos de impeachment presidencial. Bom, o Collor estava sendo processado pela prática de crime comum, pela prática de crime de responsabilidade, mas falemos da responsabilização dele no que tange à prática de infração político-administrativa. Então, estava sendo processado por crime de responsabilidade onde? Você já sabe, no Senado. Se estava sendo responsabilizado no Senado, uma coisa é certa, a Câmara já havia concedido por 2/3 de seus membros a autorização para o processamento. Bom, instaurado o processo no Senado, o Senado, como você viu no bloco 1, designou uma comissão especial processante formada por 1/4 dos senadores. Essa comissão foi responsável por realizar as diligências, instruir o processo, em suma, colher provas. Quando a comissão processante percebeu que estava pronta para entregar o relatório da instrução processual para que o julgamento fosse feito, comunica ao presidente da Casa, ao presidente do Senado, que convoca o presidente do Supremo Tribunal Federal para presidir a sessão de julgamento. Então, marca a data para o julgamento e convoca o presidente do Supremo, que é quem vai presidir a sessão de julgamento no Senado Federal. Pois bem, no caso do Collor, na abertura da sessão de julgamento, o que o advogado dele fez? Leu a renúncia. Lendo a renúncia, impossibilitou a aplicação da pena de perda de cargo. Por quê? Ora, se o Collor já renunciou, ele não pode mais perder o cargo. Não se perde aquilo que já não se possui. E aí, nesse sentido, a expectativa era a seguinte: a de que o Senado considerasse as duas penas enquanto principal e acessória. A perda do cargo seria a pena principal. A inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública seria a pena acessória. Qual que é a regra básica no direito que você conhece? O acessório, ele segue o principal. Se a pena principal já não pode mais ser aplicada, em razão da eventual renúncia, a pena acessória também não teria mais cabimento. Essa era a percepção dos advogados do Collor. Se eles não podem mais, os membros do Senado, aplicar a pena de perda do cargo, por quê? Porque o presidente renunciou, não cabe mais também a inabilitação para o exercício de funções públicas por 8 anos. A inabilitação seria, então, uma pena acessória. Acessória à principal perda do cargo. Mas será que, de fato, as penas guardavam entre si exatamente essa relação de principal e acessória? Na percepção do Senado, não. Na percepção do Senado, a pena de perda de cargo não era principal com relação à pena de inabilitação. Por essa razão, em que pese o Senado não mais poder, naquela ocasião, aplicar a pena de perda do cargo, já que o ex-presidente, naquele momento, houvera renunciado, o advogado dele leu a renúncia, o Senado ainda poderia aplicar a inabilitação. Qual foi a conclusão, então, do Senado? A conclusão do Senado foi a de que a pena de inabilitação subsistia de forma autônoma, podendo, então, ser aplicada sem nenhum problema. Não cabe a perda do cargo? Tudo bem, a gente aplica a inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. E aí, como o aluno bem detectou, no caso do ex-presidente Fernando Collor, a pena de perda do cargo não foi aplicada pelo Senado, ele já não tinha o cargo porque renunciou a ele, mas subsistiu autonomamente a pena de inabilitação e, de fato, ele ficou inabilitado por 8 anos para o exercício da função pública. Agora, é claro que o Collor foi reclamar disso lá no Supremo Tribunal Federal, no mandado de segurança, que, se você quiser conferir, é o 21689. Nesse MS 21689, o que o Collor discutiu no Supremo Tribunal Federal? Essa relação agora entre as penas. Será que elas são mesmo autônomas? E o Supremo Tribunal Federal, nesse MS, nos ensinou coisas que, ao meu sentir, são importantíssimas. Primeiro, o Senado é instância única e originária para proceder ao julgamento do presidente da República. O Senado é instância única e originária para proceder ao julgamento. Não cabe, então, ao Supremo Tribunal Federal rever a decisão de mérito. Por quê? Porque o Senado é a instância, além de originária, única. Portanto, os recursos ou remédios que são interpostos perante o Supremo Tribunal Federal têm uma outra finalidade, que não é de rever a decisão de mérito. A finalidade é permitir que o Supremo Tribunal Federal acompanhe a legalidade do procedimento, o respeito aos princípios constitucionais. É isso, em suma. Então, o Collor, nesse MS, que é o 21689, foi no Supremo questionar: o Senado podia mesmo ter aplicado a inabilitação?
As penas são mesmo autônomas? E aí, num primeiro momento, o Supremo fica dividido. 4 ministros favoráveis à tese do ex-presidente Fernando Collor e outros 4 ministros contrários à tese dele. A votação, percebam, fica empatada, 4-4. Ué, professora, mas não são 11 ministros? Cadê os outros 3? Ora, Sidney Sanches, Rezec e Marco Aurélio Melo não participaram do julgamento. Um porque era primo do Collor, os outros 2 porque nomeados pelo ex-presidente Fernando Collor. E aí o regimento do Supremo diz que quando isso acontece, a votação fica empatada, convoca-se ministros do STJ para comporem uma das 2 posições. 3 ministros do STJ foram convocados e os 3 foram partidários da tese, já defendida por outros 4 ministros do Supremo, de que as penas eram autônomas, portanto, a renúncia, ou seja, impossibilidade de aplicar a perda do cargo, não impedia a aplicação da inabilitação. Então, respondendo à dúvida que foi posta aqui para nós em 4º lugar, respondendo a esta dúvida que foi muito interessante. No caso do ex-presidente Fernando Collor, não pudemos aplicar lá no Senado a pena de perda do cargo, porque ele já havia renunciado, mas subsistiu a possibilidade da inabilitação pela seguinte razão: são penas autônomas, que não guardam entre si relação de principal e acessório. Agora, não foi questionado, mas podia ter sido o seguinte: hoje, a partir, digamos, da Lei Complementar 135 de 2010, que criou novas hipóteses de inelegibilidade, essa discussão, engendrada no caso Collor, ainda faria sentido? E a resposta é simples: não. Não por quê? Porque hoje a Lei Complementar 135 de 2010, que ficou mais conhecida como Lei da Ficha Limpa, ela já determina que se o presidente praticar qualquer ato como de renúncia após o oferecimento de uma representação que possa ensejar a perda do cargo, ele já vai ficar inabilitado. Já é uma hipótese ali de inelegibilidade. Então, em razão da Lei da Ficha Limpa, da Lei Complementar 135 de 2010, que, lembrem-se, deriva de um projeto cuja iniciativa foi popular, essa lei, então, já determina a hipótese aqui da inelegibilidade. Então, essa discussão feita lá atrás, no caso Collor, foi interessante para afirmar que as penas são autônomas, mas hoje, certamente, ela não se renovaria em razão da Lei da Ficha Limpa, certo? Bom, vamos, para encerrar o bloco, a nossa última pergunta. Professora, como fica a responsabilidade dos governantes e dos prefeitos? Eles também têm foro privilegiado? Olha, foi um belíssimo questionamento para encerrarmos este que é o 2º bloco, Pergunte ao Professor. Esse bloco é fantástico justamente porque me permite sofisticar um pouco mais as explicações que foram dadas no bloco anterior, o tema do dia, a partir das perguntas que os alunos fizeram. E exatamente este deseja saber o seguinte: governadores e prefeitos, ou seja, os demais chefes do executivo, também possuem prerrogativa de foro, onde serão responsabilizados? Olha, em se tratando de governador, conforme o artigo 105, inciso 1, a linha A, no STJ, se praticar crime comum. Se praticar crime de responsabilidade, tudo vai depender da previsão da Constituição do Estado. Então, a Constituição do Estado é que determina como se dará a responsabilização dos governadores em se tratando de crime de responsabilidade. Por exemplo, na Constituição do Estado de São Paulo, há a determinação de que se constitua um tribunal especial formado por 7 desembargadores, 7 deputados e presidido pelo presidente da Assembleia, tá certo? Então, nós temos aí os 15 membros que compõem o tribunal especial. Agora, em se tratando dos prefeitos, nos crimes de responsabilidade, serão processados e julgados pela Câmara Municipal e, se o crime for comum, pode ser o TJ ou ainda, em razão da natureza da infração, o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal Regional Federal. Então, TJ ou TRF ou TRE, tudo a depender da natureza da infração. Dê uma olhada depois na súmula 702 do STF, ok? Então, meus caros, encerramos. Este que é o momento em que você participa também do nosso programa. Eu te espero no próximo bloco, o X da questão. Vamos juntos confirmar a assimilação do conteúdo todo ministrado ao longo desses 2 blocos. Vejamos como é que você se sai quando o questionamento é feito agora pela banca examinadora da OAB.
Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro bloco X da questão, o momento em que resolverei questões anteriores do exame de ordem, analisarei com vocês item por item, cada uma das assertivas, para verificarmos se de fato você assimilou muito bem o conteúdo que foi lecionado aqui no primeiro e no segundo bloco. Então vejamos qual é a primeira questão. A primeira questão que temos é do quarto exame de ordem unificado. Essa prova aconteceu no mês de julho de 2011 e a questão dizia o seguinte: a respeito do regime de responsabilidade do presidente da República, assinale a alternativa correta. Na letra A, nós temos uma assertiva que diz que o ato do presidente da República, que atenta contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, é considerado crime de responsabilidade. Na letra B, nós temos uma assertiva nos informando que o presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade somente após a condenação pelo órgão competente. Na letra C, nós temos um item que nos diz que compete ao Congresso Nacional processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. E, finalmente, na última assertiva, temos que só se admite a acusação contra o presidente da República por 3/5 da Câmara dos Deputados. Meus caros, agora que já passamos por todas as assertivas, né, você já visualizou o que a questão deseja e talvez já tenha até pensado qual será o item que você vai marcar. Eu vou avaliar uma a uma, começando do final. Vamos inverter a ordem e eu vou começar da assertiva da letra B. Da letra D de dado. A letra D diz que só se admite acusação contra o presidente da República por 3/5 da Câmara dos Deputados. Meus caros, vimos no programa de hoje, de maneira muito incisiva, que o presidente da República goza de uma prerrogativa interessantíssima, que é a necessidade de autorização da Câmara dos Deputados. O presidente não será processado nem por crime comum no Supremo, tampouco por crime de responsabilidade no Senado, se antes não houver autorização dada pela Câmara dos Deputados por 2/3 de seus membros. Então, em verdade, a imunidade referente à autorização está colocada de maneira quase 100% adequada na assertiva da letra D, porque, de fato, é a Câmara que deve conceder a autorização para que o presidente da República possa vir a ser processado. Mas a maioria indicada na assertiva está equivocada, porque a maioria não é a maioria de 3/5, e sim de 2/3. Então, por isso, a letra D, em conformidade com o artigo 51, inciso 1º, e artigo 86 do texto constitucional, não podia ser nossa resposta. Então, item D é uma assertiva equivocada. Vejamos agora a letra C. Compete ao Congresso Nacional processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Este aqui é um item fácil de ter seu erro identificado. Na assertiva da letra C, é óbvio que temos um defeito, um erro, um equívoco, justamente por ter sido posto aqui o Congresso Nacional como órgão julgador do presidente em se tratando de crime de responsabilidade. Nós todos já sabemos que o presidente será processado e julgado pelo Senado Federal em se tratando de crime de responsabilidade. Então veja que conhecer e recordar esses pequenos detalhes pode fazer a diferença para você ser aprovado. Então, enfim, na letra C, nós temos um equívoco, um erro na formulação aqui do item, justamente porque o Congresso não é o órgão processante e julgador, e sim o Senado, conforme o artigo 52, inciso 1º, e também o parágrafo único do mesmo artigo. Na assertiva da letra B, temos que o presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade somente após a condenação pelo órgão competente. Meus caros, o presidente, enquanto estiver sendo processado por crime comum ou por crime de responsabilidade, vai ficar mesmo suspenso de suas funções. Mas essa suspensão do presidente, das suas funções, do exercício das funções presidenciais, ela não se dá somente com a condenação, por óbvio. Até porque, a partir da condenação, ele já pode ter perdido o cargo no crime de responsabilidade ou estar com os direitos políticos suspensos e, consequentemente, perder o cargo quando o crime é um crime comum processado e julgado lá no Supremo. Então, repare uma coisa importante. A suspensão, ela ocorre em outro momento. É com a autorização dada pela Câmara? Já te fiz essa pergunta no programa hoje. Sem dúvida, não. Não é a autorização dada pela Câmara que suspende o presidente da República de suas funções, mas sim a instauração do processo pelo Senado Federal
ou o recebimento da denúncia ou queixa-crime por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, conforme o artigo 86, em seu parágrafo 1º, artigo 86, parágrafo 1º, o presidente da República ficará suspenso de suas funções não a partir da condenação, mas sim a partir de um outro momento. Qual? A partir do momento em que o Senado tenha instaurado o processo ou o Supremo Tribunal Federal tenha recebido a denúncia ou queixa-crime contra o presidente. Então, a assertiva da letra B também apresentava um equívoco e, por essa razão, não podia ser nossa resposta. Se já identificamos 3 assertivas erradas, a próxima, evidentemente, já é a resposta, justamente porque a questão, coloque na tela novamente por gentileza, nos solicitava a identificação da alternativa correta. Então, a resposta, sem dúvida, é esta que está na tela, a letra A. Agora, vejamos se de fato é um item correto. A letra A nos diz que o ato do presidente da República, que atenta contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação, é considerado crime de responsabilidade. Meus caros, crime de responsabilidade, nunca se esqueçam, é crime só no nome. Em verdade, é uma infração político-administrativa. E se é uma infração político-administrativa, você não vai identificar as condutas que a ensejam no Código Penal ou na legislação penal extravagante. Por quê? Porque não é crime propriamente. Não é uma infração penal comum. Estamos aqui tratando de uma infração político-administrativa, que a Constituição entendeu por bem denominar crime de responsabilidade. Então, onde eu identifico, professora, os crimes de responsabilidade? Em primeiro lugar, no artigo 85 do texto constitucional. É o artigo 85 que nos diz, num rol exemplificativo, quais são as condutas que ensejam crime de responsabilidade. E aí, exatamente, atentar contra o livre exercício do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, é, em verdade, uma prática que já foi delineada pelo artigo 85. Então, é, de fato, conduta que importa no reconhecimento de crime de responsabilidade. Professora, então quer dizer que para eu vencer o exame de ordem, eu tinha que ter memorizado esse artigo 85? Bom, nesta questão, na minha percepção jurídica, não. Por quê? Bastava você reconhecer aquelas questões mais simples que trabalhamos ao longo dessa aula, envolvendo a maioria que a Câmara utiliza para autorizar o processamento do presidente. Na sequência, que você reconhecesse que é o Senado que processa e julga quando o crime é de responsabilidade. E se lembrar que a suspensão não se dá com a condenação, se dá com a instauração do processo no Senado ou recebimento de denúncia ou queixa-crime pelo Supremo. Decorar o artigo 85, memorizá-lo por inteiro, não é tão simples. Memorizá-lo por inteiro não é tão fácil. Mas aqui, por exclusão, você chegaria à resposta certamente. E se você bater o olho na letra A e reconheceu que essa seria a resposta, muito bem. Você fez a leitura atenta do artigo 85 como deve ser, tá certo? Então, nossa primeira questão, gabarito já dado, letra A. Vamos à próxima. Próxima questão é uma prova de outubro de 2011, é o 5º exame de ordem unificado. Veja você que em 2 provas consecutivas e muito recentes, tivemos o questionamento envolvendo o tema da aula de hoje. Assim, você acaba percebendo a importância do assunto que foi trabalhado nesse programa e mais, você percebe como o examinador, como a banca organizadora do atual exame de ordem se comporta com relação a essa questão, né? Na verdade, como ela elabora os questionamentos envolvendo o tema. Então, vamos à próxima questão. No processo de impedimento do presidente da República, impedimento te lembra a palavra impeachment, impeachment te lembra crime de responsabilidade. Então não se esqueça, essa questão não tratará agora da responsabilização de forma abrangente do presidente. Não falaremos dos crimes comuns, mas tão somente dos crimes de responsabilidade. O caput da questão já nos direcionou. Então, no processo de impedimento do presidente da República, ocorre a necessidade de preenchimento de alguns requisitos. Com base nas normas constitucionais, é correto afirmar que, meus caros, sempre, não se esqueçam, grifem a palavra é correto. Para você não identificar logo na letra A, imaginemos, um item equivocado e marcá-lo. Estamos em busca de um item que é correto, de uma assertiva que tenha sido construída de maneira perfeita, juridicamente adequada. E vejamos se é o caso da letra A. A Câmara autoriza a instauração do processo pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Olha,
Isso aqui me parece mesmo uma bobagem reexplicar, porque já sabemos que de fato é a Câmara que deve entregar a autorização. É uma imunidade importantíssima que o presidente, enquanto chefe de governo, possui. Mas a maioria posta na letra A está equivocada. Não é maioria absoluta. A maioria de votos da Câmara que eu preciso para autorizar o processamento do presidente é uma maioria de 2/3. Então, descartamos a letra A com certa facilidade. Vem a letra B e diz que o julgamento ocorre pelo Senado, cuja decisão deverá ocorrer pela maioria simples. Olha, que o julgamento ocorre pelo Senado, já vimos inclusive na questão anterior. Agora, a maioria do Senado para condenar é de fato a maioria simples? De modo algum. O artigo 52, em seu parágrafo único, exige certamente uma maioria muito mais qualificada, que é a maioria de 2/3. Então lembre-se, 2/3 da Câmara para autorizar, 2/3 do Senado para condenar o presidente no crime de responsabilidade. Então, letra B também foi descartada de maneira simples. Agora, a letra C nos diz que condenado o presidente cumprirá a sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Meus caros, onde já se viu imaginarmos que na condenação de um crime de responsabilidade o presidente vai ser preso e cumprir pena privativa de liberdade, ainda mais definido aqui em regime semiaberto? Em verdade, a condenação pela prática de infração político-administrativa, conforme o artigo 52, em seu parágrafo único, importa na imposição de 2 diferentes penas. Quais? A perda do cargo e a inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. Então, veja, nada tem que ver com privação de liberdade. Também me pareceu aqui uma assertiva simples de ter seu erro e equívoco identificados. Agora, então, nossa resposta, já que estamos a procurar uma assertiva correta, é a letra D de dado. Vejamos se, de fato, o texto está rígido, sadio. Na letra D, a questão nos informa que no julgamento ocorrido no Senado, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal. Olha, de fato, é uma assertiva adequada, é a nossa resposta. Conforme o artigo 52, em seu parágrafo único, quem presidirá a sessão de julgamento no Senado é mesmo o presidente do Supremo Tribunal Federal. Você se recorda que nos blocos anteriores mencionei que o Senado Federal, nestes casos de crime de responsabilidade, funcionava como um órgão julgador híbrido. Se ele funciona como um órgão julgador híbrido, é porque está sendo presidido por outra autoridade. E essa outra autoridade, conforme o artigo 52, em seu parágrafo único, é de fato o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, em conclusão, questão número 2, nosso gabarito foi letra D de dado. Ok? Bom, meus caros, com isso eu encerro mais uma edição do programa Prova Final. Lembrando a vocês que foi uma honra estar aqui apresentando mais uma vez um tema interessante de direito constitucional. Torço muito para que vocês sigam dedicados e muito esforçados no estudo, especialmente para o exame de ordem e esses concursos diversos, e tenham sempre um ótimo desempenho nessa disciplina que é fascinante, que é o direito constitucional. Até um próximo encontro, onde eu espero vocês.